Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. No treinamento de hoje sobre Firebase, vamos falar sobre o Real-Time Database. Vamos entrar aqui no site developers.google.com, criar um projeto chamado EAD-CRUD. Na aula anterior nós vimos como fazer um login com o Facebook e utilizando também o Gmail. Na aula de hoje nós vamos criar um projeto novo e esse projeto vai ser utilizado para os cadastros, ok? Então vou para o console, vou me autenticar com a minha conta lá no Gmail. Nós vamos criar aqui um projeto chamado EAD-CRUD. CRUD são as siglas para Create, Read, Update, Delete. São as funcionalidades que nós vamos implementar. Tá? Então, uma vez criado o projeto web, a gente precisa sincronizá-lo com um diretório aí no nosso sistema operacional. Os comandos que eu utilizar aqui são os mesmos para Linux e para Windows, com exceção de path. No Windows é de uma forma, né, o gerenciamento, e no Linux é de outra. Bem, mas eu utilizo o Firebase no Mac aqui e é a mesma coisa. Então, pessoal, funciona do mesmo jeito. Eu tenho o meu EAD-CRUD aqui criado. Na parte do database, eu tenho aqui o meu banco e esse banco não tem nada. O nome dele é EAD-CRUD. Okay? Vou voltar não para o storage, aqui no overview, essa página inicial. Quando eu for adicionar o Firebase para minha página web, eu vou precisar desse cara aqui, ó. Esse script mágico, é o script que vai associar o meu banco à minha aplicação. E onde eu vou pôr isso? Eu vou pôr isso aqui no header da minha página, tá? Nesse momento eu não estou preocupado ainda com o layout. Então depois a gente coloca o Bootstrap na nossa aplicação para que a gente possa fazer uma interface mais agradável. Bem, o que eu vou pedir a vocês, nas aulas anteriores a gente entrou aqui no site Node.js para fazer a instalação do console do Node, já está numa versão mais nova, Node.js, versão 6.7, pode pegar essa versão ou a 4.06, tanto faz, porque agora a gente não está falando de Node, mas a gente vai usar o NPM, Node Package Model, para gerenciar os pacotes. Só pelo fato de eu estar utilizando o NPM, como eu utilizo o Firebase, não quer dizer que eu estou criando, desenvolvendo aplicações, serviços em Node, que é um assunto bem legal, mas não é o intuito dessa videoaula, tá? Então o NPM a gente vai utilizar para configurar o nosso projeto. Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. Vou entrar aqui no DOS. No meu caso, eu vou entrar no Drive D. Vou criar uma pasta nkd CRUD. CD CRUD. Beleza. E agora eu vou dar um Firebase init. Ele vai iniciar aí o Firebase e vai abrir a tela de login caso eu não tenha feito essa autenticação ainda no Firebase Login, ok? Se ele não achar o meu token aqui na máquina, vai falar, filho, faz um login primeiro. Então eu posso ter vários projetos, várias aplicações, posso consolidar essas duas aplicações num único site, com dois bancos, lendo dados de um Firebase. Vocês vão ver um negócio legal lá na parte da base de dados do Firebase, que como ele é orientado a documentos, né, é um banco no SQL, você tem na verdade uma cadeia de nós, certo? Numa árvore, e no final você tem um XML para poder você gerenciar a sua aplicação. Aí ele falou assim, tá pronto, filho? Tô. Então ele pergunta, o que você quer? Olha aqui minha setinha. Hosting. Configurar e deploy Firebase host site. Dá um enter. Aí ele pergunta, qual é o projeto? Vou usar o EAD-CRUD. Enter. Aqui. Regras de banco, não vamos entrar. Vai criar uma pasta public. Vou configurar uma página simples. Beleza. Se eu der um dir agora, eu tenho uma pastazinha aqui, ó. Public. Legal.
Dentro dessa pasta pública, eu tenho uma página chamada index.html. Se for falar de editor, vamos entrar aqui no JetBrains, instalar esse editor aqui, que é muito bom mesmo. WebStorm, para mim, o melhor IDE de desenvolvimento para JavaScript, cara. Usar Notepad++, não vou usar nada disso. Então, All Tools, vocês vão baixar esse IDE aqui, chamado WebStorm, fazer o download dessa aplicação. Vocês vão verificar o autocomplete, IntelliSense, a parte de debug, vai encontrar erros, não tem digitação aqui, gerenciamento de pastas, então é uma ferramenta maravilhosa. Para comprar, você que é estudante ou que é professor, você tem direito a utilizar aqui a versão acadêmica, ó, de graça, para startups 50% de desconto, estudantes e professores gratuita, renovação também. Então, vale a pena. O preço dele também vale a pena, tá? Para individuais aqui, não vou pagar mensalmente, vamos pagar a licença só, $59 uma vez por ano, de graça, entendeu? Segundo ano você renova por 47, no terceiro ano por 35. Tá curioso para ver o IDE do WebStorm? Vamos aqui fazer a instalação dele. Já fez o download. Estou usando... Me perguntaram aqui na aula passada qual era a internet que eu usava, né? Eu uso aqui a Vivo. Fibra. Muito bom. Muito bom. Executar administrador. O administrador ele vai instalar aí o WebStorm. Bem, o meu projeto lá já está pronto, tá? Quero associar todos esses arquivos, vou rodar em 64 bits. Lembra aqui do meu arquivo, né? Beleza. Se eu acessar essa pasta aqui pelo CRUD e eu editá-la aqui no no header do meu documento eu vou ter que adicionar aquele script lá fornecido na página. Beleza. Aqui é a minha página, que foi criada. Vamos fechar isso aqui, tinha alguns documentos já abertos. Editar novamente. Aqui, ó, header. Antes de fechar aqui o meu header, eu vou colar essas informações aqui, como ele pede lá para me fazer, tá? Então, o meu Firebase praticamente já está pronto. Já está rodando. Agora, eu preciso criar um registro dentro do Firebase. Nesse momento, eu vou criar uma nova chave aqui de script. Gente, eu não vou ficar adicionando jQuery mais aqui na mão, tá? Então é aí que eu queria mostrar um esqueminha legal para vocês, né? Vou entrar aqui, já estou na pasta public, ó, já estou aqui no diretório, vou dar um npm aqui. Ele reconhece porque eu instalei o Node na minha máquina para poder fazer o setup lá do Firebase, entendeu? E o gerenciamento de pacotes. Assim. Então, o que eu vou precisar? Eu vou instalar aqui alguns carinhos, por exemplo, jQuery, eu preciso dele. E antes de fazer isso, dei um Ctrl+C aqui para cancelar. Antes de eu começar a fazer essa instalação, eu ainda estou aqui na pasta public, nós vamos iniciar um projeto no npm. Então eu vou dar um npm init. Ele vai criar um arquivo. Esse arquivo de pacote contém as configurações do meu projeto web, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? O autor, o nome do pacote, depois eu posso publicar no npm hub, posso deixar o meu projetinho lá, eu posso importar esse projeto, como eu vou importar o jQuery, o Bootstrap, o Knockout ou o Angular, as funções de importação e exportação, beleza? Então ele falou assim, qual é o nome do seu projeto? Nós vamos chamar de EAD CRUD, Firebase, EAD CRUD, ou EAD CRUD Firebase. Versão 1.0, descrição, cadastro, usando
Qual é o ponto de entrada do teu arquivo? Eu vou criar um cara chamado appjs, que é o arquivo principal do meu projeto. Comando de teste ainda não tem. Repositório no Git ainda não vou usar, mas depois a gente joga esse projeto no Git. Autor, Renato Matos. Pronto? Sim. Olha o que ele fez aqui. Ó. Ele criou esse arquivo de pacotes. Está aqui o meu pacote ADCRUD, versão. Eu poderia ter feito isso aqui na mão, mas eu posso utilizar lá aquele carinha, né? E agora eu vou começar a instalar os pacotes que eu vou precisar. Nós vamos instalar um cara chamado jQuery. A gente não precisa entrar lá, baixar o jQuery, baixar o Knockout, entendeu? Como eu mostrei nas aulas passadas, né? Mas foi bom, porque a pessoa precisa saber que existe também uma forma aí de fazer essa instalação manual, né? Hoje você usa Bower, você usa NPM, você utiliza Grunt, você utiliza várias ferramentas, frameworkzinhos aí para te auxiliar nessa parte. Bem, o que ele fez quando eu coloquei -6? Ele fez a instalação do jQuery na minha máquina, dentro do meu projetinho, nos meus nós aqui. Se o jQuery precisasse de outra coisa, já vinham essas dependências. Ele já editou o meu arquivo JSON, olha lá. Criou uma dependência com o jQuery, beleza? Algumas dependências vão funcionar só em tempo de desenvolvimento, porque são ferramentas. Então eu vou colocar mais parâmetros aqui. Eu vou precisar exportar e importar as minhas funções. Então eu vou usar Exports, que é um framework bem legal. E nós vamos usar o Imports também, para gerenciar os nossos módulos. Então, não precisa de Visual Studio, não precisa de Java, não precisa de Delphi, não precisa de nada. Isso aqui você faz tudo, você não paga nada, tá? É praticamente de graça, né? $25 por mês e o seu cliente vai pagar esse valor, né? Você não precisa pagar isso. Então, aqui os meus módulos, olha, peguei esse super aqui, dependência de alguns desses módulos, meu projeto está lá, meu arquivo, beleza? E a gente vai ver como é que utiliza esses carinhas. Agora vamos criar uma nova pasta. Na próxima vez, esse template aqui, a gente já baixa ele todo pronto, tá? Chamado src, esse arquivo. E eu vou instalar um empacotadorzinho da hora que ele vai minificar os nossos arquivos. Vai também fazer uma compilação, uma pré-compilação do nosso projeto. Eu posso distribuir tudo num único arquivo minificado ou simplesmente agrupado com todas as funções. Ou posso separar todos os meus arquivos JS em vários arquivos com versões de release, com versões de homologação, versões de produção, desenvolvimento. Eu posso fazer também essa parametrização, a gente vai ver isso, tá? Então, eu vou usar no caso um carinha chamado Webpack. Para vocês entenderem, assim, à medida que a gente vai utilizando aqui o nosso projeto, eu vou entrar aqui no site, mostrar aqui um passo a passo do Webpack JS. Tem um Bower também para fazer isso, tem um Grunt, tem um Gulp. Tem várias ferramentas aí para vocês utilizarem. Eu utilizo o Webpack, acho muito legal. Muito bem documentado. Tudo que você precisa aqui na documentação deles, os caras são bons mesmo. Eu posso vir aqui, ó, no meu passo a passo. Já fizemos a instalação. Se eu fizer essa instalação aqui global, eu não utilizo no meu projeto, eu utilizo em todos os locais, tá? No meu caso, eu coloquei apenas como dependência do meu projeto. Então, o que ele faz? Ele tem uma entrada, que é um arquivo JS, e aí você escreve dentro desse arquivo esse carinha aqui, ó, isso funciona. Você vai lá na sua página e aí você vai apontar não para o Entry JS, vai apontar para o bundle. O que é esse bundle? É como se fosse aquele bundle lá do C#, é o arquivo, é o resultado do teu processo de empacotamento. Pode ser minificado ou não. E para mim empacotar esse cara, eu dou o Webpack, a entrada e a saída dele. Ó. A entrada é esse cara e esse aqui é a saída. Mas o que ele faz? Você vai ver que se o seu arquivo tiver
5, 6 dependências já vão estar todas elas dentro desse arquivo bundle.js. Então, na hora de publicar, você não manda mais o jQuery, não manda nada. Você só precisa do bundle.js, ok? Aí você roda a sua página web e lá vai ser a mensagem que isso funciona. Vamos ver na prática como funciona esse cara? Só que nós não vamos ficar dando webpack JS saída. A gente já vai criar um arquivozinho lá, que é um arquivo webpack config. Aqui bem na raiz na pasta pública. Legal? Agora eu vou editar o meu webpack, depois a gente vai usar lá o Web Store. Ele já adicionou isso aqui, né, como dependência. O webpack config está aqui criado. Agora vamos dar a vida para ele, né? Beleza. Qual é o arquivo de entrada? Está na pasta src barra, eu vou chamar de app.js. A gente vai criar esse arquivo app ainda. O path, diretório local, e o meu arquivo de saída vai ser o vamos dizer que o path vai ser o /bin, compilados, né? Tem gente que usa /dist, né? Distribuição, entendeu? Então, esse aqui é a minha pasta de saída. E o arquivo de saída só bundle.js. Beleza. Não vamos ter nenhum módulo ainda para empacotar, para fazer carga, nada. É simples assim. Vamos criar aqui dentro de src um carinha chamado app.js. Beleza. Para começar, o nosso arquivo app.js aqui dentro do nosso projeto, eu vou utilizar, olha como eu utilizo o jQuery. Var, qual é o nome da variável? Igual a query jQuery. O que ele vai fazer? Eu já tenho o jQuery na minha página? Não, aí ele carrega ele para a página. Ah, já tenho, então ele já está início, ele não precisa carregar de novo. E é com esse carinha aqui que ele vai descobrir as minhas dependências através desse arquivo de entrada. Então eu já estou fazendo uma referência para o jQuery. Beleza. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o jQuery document.read, quando o documento tiver pronto, function. Nós vamos dar um alert aqui, boas-vindas. Cara, você quer Firebase, mas a gente vai falar sobre muita coisa. E pouco sobre Firebase, porque o Firebase é muito fácil. Eu já comentei aí em outras aulas sobre o repositório do Firebase, contendo todas as dicas lá que a gente precisa para colocar uma aplicação no ar, né? E já tem os vídeos anteriores. Beleza. Então, tá aqui o jQuery, dei um OA, vou lá no meu index.html, que é esse cara aqui, ó, que está nessa pasta. Eu não vou pegar o arquivo src, tá? Então aqui é bin. Não vou precisar mais daquele arquivo de entrada lá do package.json, porque agora eu estou usando o webpack, ok? Não preciso mais dele. E agora no meu index.html eu vou pegar o bin bundle.js. Depois a gente vê mais detalhes. Vamos lá. Body script src. Vamos colocar aqui bin bundle.js. Tudo que a gente precisa está aqui, ó. Vou falar, não tem nada lá, mas vai ter. Então, esse aqui é o meu arquivo de script. Então aqui tem o HTML, header. O header terminou. Isso aqui é aquele copy lá que eu dei lá pro site do Firebase, né? Tá faltando um carinha aqui, ó. Essa linha não estava copiando direito.
Beleza, scripts e tal. Poderia ter instalado o Firebase também pelo npm? Podia, só que eu estou copiando do jeito que está lá a configuração. Essa div, com essas mensagens aqui, não me interessam agora. Agora eu tenho que fechar o meu documento HTML. Tá? Beleza. Então tem um script, a minha div, não tem nada, o meu body, olá, mundo. Só que ao invés de fazer aqui, nós vamos fazer pelo appjs, né? O hello world, aqui, ó. Olá, mundo. Tá, e agora como é que eu compilo esse cara? Eu não estou na pasta public aqui? Webpack. Não é conhecido como comando interno. Tudo bem. Então, vamos dar npm webpack install webpack-g. Aí depois, como dependência do projeto, porque eu vou fazer referência ao webpack utilizando o require também. Por quê? Porque eu vou instanciar o webpack dentro dos meus scripts depois para customizar um processo de deploy. Vou criar uma variável aqui no DOS dizendo estou em dev, estou em prod, estou em homolog. E aí quando eu der um webpack, eu posso dar um webpack, prod, webpack. Como se fosse um processo de deploy, como se eu tivesse vários webconfigs dentro do meu projeto Visual Studio, um para cada ambiente, tá? Então agora está instalando globalmente o webpack. Eu estou dando um webpack agora na máquina, beleza, deu certo, olha só. Criou o app, usou como entrada o appjs. Então se a gente for aqui na pasta bin, bundle.js. Vou editar esse arquivo aqui é o resultado da compilação. Isso aqui é um script dele para gerenciar as requisições. Veja que no meu app eu estou fazendo um require para o jQuery. Eu nem coloquei path nem nada. Ele já sabe lá no nome. Agora, o jQuery, cara, ele está aqui dentro. Ó. O jQuery JavaScript. Quem é? É o módulo 1. Então, quando eu for lá no final do meu documento, naquela palavra olá mundo, tá aqui ele, ó, que é o módulo 0, ele está fazendo referência para quem? Para 1. Só que isso aqui ainda não está minificado, tá? Isso aqui é simplesmente um processo de compilação e a gente está juntando tudo num único arquivo, só que não minificado, certo? Ele está concatenado, mas está otimizado também. Está otimizado. Porque aqui no requires ele verifica esse módulo e já está instalado. Se tiver, ele retorna o módulo, senão ele faz a instalação, etc. Vamos abrir a nossa página, public, index.html. Ele não tem nada. Aqui. Console file not found. d:/. Mano, é aqui o path, né? Uma barra a mais. Vamos dar um refresh. Agora eu vou falar um negócio para vocês, ó. Olá, mundo. Beleza. Funcionou. Eu vou vir aqui e vou mudar a mensagem. Vocês vão notar, olá, mundo, Firebase. Salvei. Vou dar um refresh. Por que a mensagem não mudou? Porque nós não compilamos um novo módulo. Então eu tenho que dar um novo webpack. Aí ele vai, de novo, compilar a minha entrada, jogar no meu arquivo de output, que é aquele arquivo bin, ok? E agora, quando eu der o meu refresh na página, olá, mundo Firebase. Beleza. Lembre-se que a minha página HTML, isso aqui é o arquivo sempre estado da compilação, ela tem uma referência com o bin bundle.js, não mais com SRC. Isso é que é legal. Tá? E eu consigo ainda fazer depurar, encontrar erros. Eu posso usar ainda o JavaScript Max, né, para isso, ou eu posso utilizar o próprio browser. Eu posso vir aqui, quando eu dou um F12 no Google Search, olha cá, index.html. Lembre que o meu projeto, né, que estou aqui dentro dele, aqui um F5, bin, ó, bundle,
dar um Ctrl F. Olá mundo, ó, vou dar um breakpoint aqui. Vamos dar um refresh. Parou lá, ó. Olá mundo. Beleza. Se eu quiser subir esse projeto Firebase para o site. Bem, nesse caso eu vou voltar a um diretório. E agora eu vou dar um firebase.deploy. Ele vai fazer a publicação do meu projeto Firebase. E agora eu posso começar a utilizar o meu CRUD. Bem, enquanto ele sobe, preparando o upload e tal. Enquanto ele sobe, tem um carinha chamado JSDO que a gente faz os nossos testes, né? O Firebase, ele trabalha com um esqueminha lá de... Terminou, depois a gente tentando só. De perto, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou fechar isso aqui, que é só para testar. Deixa eu ver se terminou. Firebase terminou. O site... Vamos aqui no host. Deploy. Aqui foi feito, né, pelo Renato. Ó, olá, mundo Firebase. Beleza. Vou dar aqui 12. Nenhum erro na aplicação. Agora nós vamos fazer a primeira gravação desse cara. Aqui. Nós vamos criar, dentro do EAD CRUD, nós vamos criar um banco. Isso aqui é o URL do meu banco. Ó. E aqui são as permissões que eu tenho. Por enquanto, somente cara que estiver autorizado. Eu vou vir aqui e nós vamos criar o nosso primeiro CRUD dentro do app. Então, ao invés de eu fazer isso daqui, eu vou pegar Firebase, vou ter que fazer uma referência para o meu banco, então eu vou pegar o script da próprio site de documentação que ele tem, para o web, né? A mesma coisa, referência da API, exemplo. Eu não preciso de muita coisa, Real-Time Database, web, só preciso de uma função, database, eu tenho um cara chamado scripts main.js. Aqui, ó. Essa é a funçãozinha que eu vou utilizar. Bem, essa função, por enquanto, nesse momento, eu vou copiar e colá-la aqui dentro. Vou copiar e colar a função aqui. Vou explicar o que é que está acontecendo aqui nesse projeto. Só que eu não tenho um return, né? Aqui eu vou ter uma variável de result. Ok? Bem, aqui na parte de gravação, copiando aqui o conteúdo fornecido pelo site Firebase, dentro do script, eu havia comentado sobre a estrutura de nó do Firebase. Né? Quando a gente vem aqui no banco Firebase, eu tenho o meu root level, o EAD, e aí eu posso sair criando elementos. Por exemplo, o usuário já tem um valor para ele, ou não. Posso adicionar outro elemento, usuário Renato. Então eu vou ter alguns campos dentro de Renato. Vamos fazer o seguinte, usuários. Beleza, Renato, vou colocar o seguinte, Nascimento Júnior. Vou ter mais um registro aqui. Campo. Cidade. IP. Aí eu vou criar um novo usuário. Vanessa, não tem valor. Certo? Então aqui dentro ela vai ter um campo chamado Nascimento, Agosto. E aí mais um campo, Cidade, São Paulo. Adiciono, a minha estrutura está montada. Só que eu não vou querer fazer isso aqui na mão. Eu vou querer fazer isso aqui
pelo próprio Firebase. Então esse script eu posso subir ou eu posso baixar, né? Posso exportar esse JSON, ele vai aqui, o arquivo, para que eu possa fazer a edição desse script. Ou eu posso acessá-lo diretamente. Droga, maldito Visual Studio. Beleza. Vamos aqui na pasta. Está aqui o meu script. Poderia deletar aquela estrutura inteira. Tá, perdi o meu banco. Não, você fez um backup. Agora eu vou importar o meu JSON. Selecionar aqui o diretório onde eu fiz o download. E o arquivo está de volta. E eu posso vir aqui nas permissões e habilitar a leitura para todo mundo. Não precisa estar logado para acessar o meu banco de dados. Agora eu já tenho uma API pronta. Eu vou pegar esse carinha aqui, vou vir aqui, colar, mandar ponto JSON. Tá lá, minha API. Tá liberada, cara. Você já acessa aqui na web. Ah, não, só pode acessar a minha conta aí, o Renato Matos, quando eu estiver autenticado. Ah, então eu vou aqui nas regras, autenticação igual ao meu user ID de leitura. Venho aqui na parte de autenticação, habilito um provedor e ponho ali a lista de usuários. Ou crio uma tabela e digo que o cara tem que estar ali dentro daquela tabela para fazer essa leitura aqui direto. Porque a minha API está aqui. Eu posso fazer um update direto na minha API, chamando. Então, montou a estrutura? Cara, tá lá. Bem, vou deletar esses dados. Nas regras, vamos deixar leitura escrita habilitados, porque a gente não vai falar agora ainda sobre os controles. Você está avisando, ó, segurança aqui está uma zona. Não tenho nenhum registro. Nós vamos voltar lá para o nosso bloco de notas. Fecho isso aqui. No meu cadastro, eu tenho os dados que vão ser gravados, né? Então, lá eu vou ter nome. Eu vou gravar Renato. Função. Ador. Cidade. São Paulo. Esse aqui é um registro. Certo? Então, vou chamar esse cara aqui de user1. Eu vou criar um outro registro, que é o usuário 2. Marquete. Analista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova chave. Olha só. Dentro de onde? Quando eu falo Firebase, Database, REST, é o root. Vá no nível usuários e crie uma chave. Beleza. Para ela. Legal. Agora, essa chave, na hora que ela foi criada, eu não quero que ela faça parte do meu nó, da minha estrutura. Tá? Vou deletar isso aqui. Besteira. Quantos updates você vai realizar? Bem, eu vou realizar aqui, eu vou chamar de key 1, key 2, né? Certo? Porque eu estou fazendo aqui só para ilustrar como a gente faz a inclusão dos registros, né? Então, eu vou colocar em usuários. Já estou lá no item usuários, né? Ou não vou para nenhum registro. Vou no root, crio e aponto aqui, dá no mesmo, tá? Então, aqui eu vou chamar de key 1 e aqui vou chamar de 2. Quem eu vou gravar nesse cara? Usuário 1 e nesse aqui eu vou gravar usuário 2. Então ele vai procurar essa chave usuário, vai colocar um identificador do usuário aqui dentro, eu poderia colocar o próprio nome dele, poderia vir aqui e colocar user1.name, daria no mesmo. Poderia colocar aqui também dentro
própria chave. Posso fazer isso. Ó. Vou para cá. Você não vai querer colocar em sequence aqui, tá? Acabei não falando sobre o WebStorm. É tanta coisa para falar, não se perde. Isso aqui é paranoia, tá? Então eu vou colocar o meu User ID, vou chamar de Key1, e o meu outro User ID eu vou chamar de Key número 2. Então eu vou ter dois usuários, eu não vou usar o nome como chave, porque eu posso dar update nele. Eu vou usar o próprio Key1 como chave. Vou gravar esses registros lá dentro, tá? Promise é um esqueminha legal para chamadas assíncronas, não é o caso agora, que é o resultado dessa função. Eu poderia colocar aqui um then ou um cat no caso de erro. Então, olha só o que ele vai fazer. Eu tenho uma classe aqui em JavaScript com duas propriedades, uma chamada Key1 e a outra chamada Key2. É exatamente a mesma coisa de criar uma classe e colocar aqui, ó, Key1 igual a user1, Key2 igual a user2. Como isso aqui é dinâmico, eu não posso digitar isso aqui em runtime, então eu seto isso através das propriedades. Era por isso que eu ia abrir lá o js.do para mostrar para vocês o que era esse lance. Por exemplo, a base var, usuário. Aí aqui eu vou colocar usuário, nome, igual a Renato. Bem, nem todo mundo conhece o JavaScript, né? Cidade, São Paulo. Console.log, usuário. Ou JSON.passe, usuário. Eu vou adicionar aqui o jQuery no meu framework, mas antes de fazer isso, eu vou rodar aqui esse código. Deixa ele, só porque ele quis colocar esse script para mim, não queria perder tempo lá, tá? Agora sim, beleza. Vou rodar o meu código. Console log json.parse. O que ele não achou? Meu objeto. Era string file. Vou inspecionar aqui o elemento. Dar um F12. Ó. Nome, cidade, São Paulo. Esse aqui é o meu objeto que ele acabou de criar. Ó. Certo? Poderia ter feito aqui com alert, que agora já é string, né? Roda o código. Ó. Nome, cidade, São Paulo. Bem, se eu não quisesse ter feito assim, poderia ter colocado aqui, ó, endereço, rua, XPTO. Então agora a minha classe ela tem três campos, endereço, nome e cidade, beleza? É isso que ele está fazendo aqui. Ele criou dois campos, Key1 e Key2, com esses objetos em cada chave. E agora ele vai dar dois updates na minha referência aqui. Qual é a referência que eu estou utilizando? É o root level, entendeu? E aí tem um filho, usuários. Beleza, vamos fazer o seguinte. Salvei o JS. Vamos lá no Webpack novamente, para dar uma compilada. E me ficou lá o meu arquivo. Aqui é o nosso projeto, o nosso site. Vamos dar um refresh. Poxa, faltou dar um alert, né? Por exemplo, alert, registros gerados. Key1 mais Key2. Atualizo novamente, novo Webpack. Dou um refresh. Registros gerados. Ó, gerou duas chaves. Vamos lá no banco. Olha só os caras aqui dentro. Ah, por que ele não deu update? É claro que ele não deu update. Porque toda vez que eu dou um key, ele gera uma nova chave. Entendeu? Então, faltou
lá na referência, a gente colocar aqui a pasta, né? Usuários. Só que não é com mais aqui, né? Pai. Usuários. Pipe não. Barra. O problema. Não terminada, 23. Usuários. Mais. Bem. Caso é barra pra cá, tá? Vamos lá novamente, o webpack. Tanto faz, devia ter colocado aqui. Que a barra estava errada. Vamos dar um refresh. Ele criou usuários, criou 2 chaves, tal. Beleza. Agora a questão é, como é que eu faria esse update, ao invés de utilizar esse user ID aqui como chave? Porque aqui ele criou o registro, tá? Então vou deletar esses campos aqui, essas linhas, né? Vou deletar tudo aqui para baixo, não tem mais nada, foi tudo embora. Volto para cá, poderia usar uma outra chave, um identificador para me localizar o cara pelo nome, alguma coisa do tipo. E aqui dentro, para sempre fazer o update correto, ao invés de usar aqui 1, né, que é o valor da linha, vou fazer o seguinte, user1.nome e aqui user2.nome. Depois a gente vai ver como faz isso uma grid bonitinha, né? Vou dar outro webpack. Vamos voltar, dar um refresh, ele gerou 2 registros. Ó, já está lá, Marquete Renato. Agora, cidade, nome de novo, ID. Eu posso trocar aqui para Marquete Pereira da Silva. E aqui eu vou colocar como coordenador. Faço uma nova atualização. Vamos dar um refresh. Foi feito. Ele já atualizou, cara. É muito rápido. Ó. Marquete da Silva, Marquete Pereira da Silva. Porque eu usei a chave nome. Então ele criou um novo registro. Já o Renato Matos, ele fez a atualização para coordenador. Então essa chave que eu utilizei, a gente pode pedir isso numa função genérica, que você passa um pé, ele vai lá e cria os dados, né? E esse carinha aqui, bem, a gente não usou, eu poderia dar aqui, onde eu fiz o push key, já passar o objeto direto. Então, esse cara não serve, certo? Gerou 2 chaves a partir do root level. Vamos dar um outro webpack novamente. O que está valendo é o que eu coloquei aqui dentro do objeto, tá? Vamos dar um refresh. 2 registros gerados, estão lá eles, ó, usuário, Renato Matos. Beleza. Se eu quiser criar uma nova, como dizer assim, uma nova tabela naquele banco, né? Eu poderia colocar aqui clientes. Ou eu gravei o usuário e dentro do usuário eu quero colocar os contatos dele. Quero mudar aqui a minha estrutura. Então aqui ficou user. Aqui ele. E agora, uma vez que eu gravei usuário, user, nome 1, eu tenho uma... Essa chave aqui não vai precisar não. Nós vamos gravar agora um carinha chamado, por exemplo, contato. O contato eu vou colocar e-mail, renato.matos,
79@gmail.com. Ou telefone aí, WhatsApp, Brasil, né? Tá aí o telefone. Fone. Então eu tenho 2 contatos para ele. Aí eu gravei o usuário, nome, e agora, dentro do campo usuário, nome, nós vamos criar o contato do cara. E aí eu vou passar esse objeto. Eu posso passar quantos contatos eu quiser. Se eu quisesse deixar contatos, e dentro de contatos colocando as chaves dos contatos, poderia? Sim, poderia fazer também. No caso aqui eu tenho um nó contato e dentro dele estão todos os elementos. Tá? E se eu tivesse mais contatos, por exemplo, contato 1, contato 2, contato 3, eu colocaria aqui contato, colocaria uma nova key de contato, por exemplo, key 2 e key 3, e passaria o objeto contato aqui. Por exemplo, aqui é o contato 1, esse grupo. Ele tem um outro cara também, é o renato.matos@gpnet.com.br. E lá ele atende num outro telefone, o 3088-8998. Beleza? Esse cara aqui é o contato 2. Agora eu vou ter que gerar uma chave C1 e uma chave C2. Aqui virou C1, né? Dentro de contato. Não vai ser mais contato, vai ser contato. Contato 1, contato 2. Aqui é C1 e aqui C2. Vamos ver como é que ficou. Dá um webpack. Roda esse projeto. Dou um refresh. User 1 is not defined. User 1 is not defined. Onde está isso? Aqui, ó, no usuário ainda. E agora o pessoal fica louco quando fica vendo o vídeo. O cara escreveu errado e tal. Tem jeito. Do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Refresh. Também faz parte da vida do desenvolvedor. Encontrar bugs. O 01 is not defined. Tem um 01 aqui enfiado aqui em algum lugar. Tem. Mais um refresh. E 2 não é encontrado. Ó. Lá no final, cara, na hora de dar tchau. Registros gerais. Já vimos como é que funciona, né? Então, tem um cara chamado NPM Watch. Eu posso ficar verificando se o arquivo foi editado. Essa taskzinha. Aí ele já dá um webpack lá para não ter que perder tempo fazendo isso, né? Ó, registros salvos. Vamos dar uma olhada. Então, eu tenho um cara chamado usuário, Renato Matos, tal. Só que eu chamei a chave de cliente, né? Maldito. Aí ficou aqui, Renato Matos. Aqui. Esse aqui era o antigo, tem razão. Aqui, ó. Clientes. Manter aqui no padrão. Vamos deletar tudo. Deixa eu deletar aqui o root inteiro. Fica só o nome do banco. Atualiza o pacote. Ele vai jogar tudo dentro de clientes. Aí Renato, aí contatos e os contatos da pessoa, né? Então a gente consegue fazer isso, essa estruturazinha rápida. Será que eu salvei? Salvei. Opa. Webpack. Falhou. O primeiro argumento contém um PF cliente Renato Matos, que é ancestral de um outro PF. Primeiro PF.
user nome. Vamos lá dar uma olhada. Primeiramente, contatos. Update falhou. First argument contains um path cliente Renato Matos, que vem de um outro path cliente Renato Matos, contato, tá. Certo. Eu tenho um path aqui com dados, né? Então, os dados do Renato não vão estar aqui. Vão estar dentro de dados, tá? Porque senão eu vou perder a estrutura. Então, aqui são os dados do usuário e aqui são os contatos, né? Ou então chamo de data, sei lá, conteúdo, como que quiser passar. Agora vamos dar um refresh. Registros gerados, né? Então, refresh aqui, ó. Sem erros. E agora vamos fechar aqui novamente, tá? Então, ele montou a estrutura cliente Renato Matos, aí conteúdo, ó. Todos os dados do cliente Renato Matos e os contatos que ele tem. Porque eu coloquei o contato dentro da chave, cara. Então eu tenho os níveis nome, aí contatos, ao invés de colocar aqui, né, porque aqui ele vai criar um outro nível, né? Então aqui eu vou colocar os dois contatos, contatos 1 e contatos 2. Para fazer isso, eu vou ter que criar contatos como sendo um array, né? Aqui ele, contendo contato 1 e contato 2. Ah, mas se fosse uma lista infinita, cara. Então deixa lá sendo um array, push, contatos 1, contato 2. Então tem dois elementos agora no meu vetor. Como eu tinha colocado um key aqui na chave, ele criou um outro elemento, né, na raiz. Vamos dar um refresh. Contatos is not defined. Vamos pegar, já mostro o erro aqui, ó. Puxa, contatos 1. Não, contato. Bem, se eu estivesse usando o WebStorm, eu teria pego esse bug. Então ficou agora contatos, ó. Eu tenho dois contatos, o elemento 0 e o elemento 1 deles, com os dados aqui dentro, né? Que é o índice. Se quisesse colocar tudo junto, sem nada, então eu criaria um outro vetor aqui dentro, poderia criar como uma classe, certo? Aí eu posso jogar os elementos aqui direto. É um registro. Esse aqui é outro registro. E eu não preciso do nome, né? Porque agora eu já tenho um registro genérico aqui. renatomatos@gmail.com. Uma vírgula. Então olha só essa definição. Isso aqui eu não vou precisar mais, né? Vou dar um Ctrl K aqui para comentar. Então agora eu tenho um objeto com outros objetos dentro dele. Coloquei só esse cara aqui, também não preciso mais, né? Porque agora ele não é mais um array. Só para corrigir, né? Cara, assim. É uma outra forma de se fazer, tá? Se o problema é a forma de implementar aqui, aí você escolhe qual é que você quer. Não esquece de colocar a vírgula, né? Então, isso aqui é um vetor com dois elementos, exatamente aquele push
que eu fiz lá no código, né? Continua sendo um array. Só que agora a implementação acontece hardcoded lá dentro da classe. E o refresh? Deu um refresh nesse cara, deu um refresh no outro. Continuou o carinha aqui dentro da minha lista, porque eu preciso de algo para diferenciar um contato do outro, né? Bem, espero que vocês tenham entendido o funcionamento. E agora a gente poderia pedir esses dados e montar isso daqui dinamicamente para poder fazer a publicação. Por exemplo, eu posso ir lá na minha página index.html, criar aqui alguns controles, colocar aqui uma div, vou colocar um label, eu vou chamar de qual é o nome do contato, e eu vou ter um input type igual a text, id igual a name, placeholder, informe um nome, beleza, fecho aqui o meu input, eu tenho o meu label aqui, e agora eu preciso de um button, type igual a button mesmo, value, save, tá aqui a minha estrutura, vamos dar um refresh, como é só HTML, ele não tem nada para formar. Só está faltando aqui, acho que me engano, input type button value vamos dar um tamanho aqui para esse botão. Vamos pegar aqui esse script. Eu vou definir também para ele um code. Roda aqui fora do script. Está lá o botãozinho com o nome salvar. Aí vamos definir o input type. Só submit. Está faltando nesse botão. Input type value submit. Eu coloquei button, né, cara? Nossa, a gente fica cego. É button, input type. Button é do Bootstrap, tá? Aqui, né? Tá lá. Bem, esquece as coisas. Tá lá o submit, para gravar os dados. Agora esses dados aqui vão ser gravados dentro do meu Firebase. Então esse carinha aqui, vou dar um ID para ele também, né? Save. E agora, aqui no nosso app, nós vamos tirar esse código. Nós vamos pegar o controle save e nós vamos mapear o clique com uma função que vai criar esse contato em runtime, tá? É isso que ele vai fazer. Então a chave a gente vai deixar aqui, vou chamar só de key. Vou manter essa estrutura. Por enquanto a gente vai manter só o nome do contato.
o ID vai virar o key, o nome vai ser o dólar. Qual o nome lá do controle? Name, né? Eu podia fazer com lockout direto, mas como eu falei, né, a ideia aqui é mostrar a gravação dos dados no Firebase, ainda falta edição e a listagem. Eu vou deletar tudo isso, vocês têm aí o conteúdo nos vídeos. Então vou dar um update aqui, clientes, que é a minha base. Agora, no lugar disso daqui, eu vou jogar a minha chave. Eu vou ter vários registros. E aqui o contato. Quando o registro for gravado, eu vou dar uma mensagem de registro salvo. Poderia pegar aquele resultado lá do meu jQuery, né? Daquela minha API, e listar diretamente ou listar pelo próprio Firebase com o listener. Bem, vamos lá, vamos fazer aqui, né? Webpack. Vamos dar um refresh aqui na página. Vamos colocar os dados. Vamos deletar esses objetos aqui da nossa estrutura. Ok, não tem nada. Renato, registro salvo. Tá lá, ó, clientes, nome Renato e o meu ID. Posso criar um novo cliente, Fernando, e mostrá-lo aqui também. Tá lá. Aqui no meu objeto, quando eu dou refresh, que agora não é mais usuários, né? É clientes.json, que é o raiz. Ok? Então eu posso vir aqui, colocar um log aqui dentro, criar uma outra div. Ou uma tabela, fica mais interessante, né? Então vou apanhar aqui de tabela no HTML, né? Então vamos pegar aqui uma table HTML template. Eu vou precisar de um header, do footer, do banner, vou ter que jogar isso aqui dinamicamente. Table HTML template. W3. Então, Mobral, você vem aqui e pega o resultado da tabela. HTML table. Beleza. Aqui minha tabelinha. O knockout simplificava a mamata, né? Você iterar lá naquela lista. Então, eu vou colocar ID, que é essa hash, e o nome do contato. E as TRs aqui nós vamos criar. Então, se a gente vir aqui e eu der um refresh, eu vou ter uma table com dois campos, né? Ao invés de fazer 100%, vamos colocar aqui 200 pixels. Já serve. Beleza. Vamos voltar para cá. 200 px. O Bootstrap fica outro nível. Fiz a gravação dos dados, veio uma alert. Vamos colocar um $get. Vamos pegar aqui, né? Function. Aqui é o JSON que vem de resultado. E agora eu consigo mostrar o JSON aqui
aqui após o cadastro. Depois vamos iterar ele estar dentro de uma table. Beleza? Está vindo lá como objeto. Porque o resultado é um jeito. Então vamos pegar, dar um loop, it, JSON. Vamos ter uma função, vamos ter um if e um elemento. Vamos localizar aqui a nossa tabela. Table. Beleza, a tabela foi localizada. E agora eu posso dar append nessa tabela com as linhas, né? Vou chamar de HTML, como se fosse um string builder. Push, vamos criar um PR, um TD. Beleza. Qual o primeiro valor que eu vou jogar aqui? Vai ser o elemento, qual o nome do campo? Vai ser o próprio carinha aqui dele, vai vir duas linhas. Então eu vou pegar esse elemento, ponto, nome e o ponto, o ID. Que eu estou aqui nesse cara. Então o objeto E aqui vai me dar esse cara. Aí, ponto, nome, ponto, ID. É esse registro. E aqui o final da minha table, né? O outro é o ID. E aí ele vai criar uma nova linha. Só que agora eu tenho que juntar essa linha usando o HTML.join com espaço em branco. Então ele fez uma append na minha tabela no final desse loop. Vamos iterar. Olá. Registro salvo. Eu tenho Renato, Fernando, teste. São os objetos que estão gravados aqui. Bem, eu tive que fazer uma chamada na API, mas eu não precisaria. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não precisaria vamos dar uma olhada aqui o que ele fez. É um loop e.uid.nome. A gente pode colocar um breakpoint aqui e verificar o que está duplicando. Vamos dar um refresh. Parou aqui. Está aqui no objeto. e.nome, e.id. Rapaz. Tem que limpar, né? Vou até criar aqui. Vou ter que dar um empty na variável. Por exemplo, o torso aqui mesmo é só para listar os dados. Eu podia fazer um filtro em cima disso, né? Tá lá, os registros estão aqui dentro da minha tabela, mostrando que os dados que estão sendo gravados, eles estão sendo realmente recuperados. Para fazer um deploy dessa aplicação, eu volto um nível, Firebase Deploy.
aguardar. Posso colocar um outro botão aqui só para listar, para cadastrar, para visualizar os dados, né? Só chamar essa função, colocar um outro botão aqui. Show. Tá. E aí ele pegar o resultado do show, do clique, como eu tenho aqui, colocar lá aquele script, dólar show on clique, fazer essa chamada aqui. Essa chamada ela se repete nos dois cantos, né? Então eu vou colocar aqui function start agora aqui ele vai chamar a função listar e depois de gravar também vai chamar a função listar. Tem que empacotar novamente. Lembrando que o webpack tem que ser executado dentro do diretório onde está o arquivo pack.json. Vamos dar um refresh. Listar. Index. Qual o ID desse cara? Show, né? O app. Show. Nome da função. Listar. Entre 12. Não autorizado. Ele está não autorizado. Vamos ver as nossas regras. Porque eu subi o projeto. E aí ele alterou as minhas regras. E essas regras eu tenho que colocar aqui. Esqueci de falar isso a vocês. No database, nas regras de banco, eu já deixo true, senão ele vai ficar sobrescrevendo as minhas regras toda vez que eu fizer um deploy, né? Publicar as novas regras, vou dar um refresh no estado, é só executar novamente. Tá lá o estado. Tem que lembrar de limpar a tabela, né? Quando eu pedir para listar os dados. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no projeto. O refresh já foi feito. O cadastro executou e o registro foi incluído. Vamos aqui no database. O último registro está aqui, o peixe. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nas próximas aulas a gente vai fazer um CRUD mais bonitinho, né? Com o grid, com as funções, já usando o Knockout. E instalando também o Bootstrap através do NPM. Viram que ficou muito mais fácil agora de iniciar as aplicações através desse console, né, CLI, a gente chama de Command Line Interface, para gerenciar pacotes através dos NPM. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.